gente vai falar sobre o conceito de modelagem com bisagem. Pode passar mais uma, Gabriela. O que é modelagem de processo? É uma forma gráfica que permite criar uma representação de como funciona um negócio, pois fornece um entendimento de como são realizadas as diversas atividades contidas em cada processo. Então, na modelagem de processo, as informações e documentos são utilizados pelos autores, gerando assim um fluxo de como as atividades vão ser realizadas e até chegar ao seu objetivo, ou seja, é do início ao fim com intervenção dos autores, manipulando essas informações. Ok. Pai, uma vez lá. Para desenvolver um projeto de modelagem de processos, são necessários seguir alguns itens. Esses itens estão descritos aqui na nossa apresentação, que é o método, são as sequências de passos para o levantamento e modelagem das informações, o metamodelo, que são informações a serem modeladas, a notação, que são símbolos e regras para apresentar as informações. No nosso caso, a gente vai falar sobre o BPMN, que é a notação. Oi. E a ferramenta. A ferramenta é um apoio computacional para documentar as informações e guardá-las. E no nosso caso, a gente vai fazer isso através do bisagem. Se eu colocar você, eu acho que... Para entender um pouquinho melhor como modelar, primeiramente, temos que saber o que é um processo. Como gerenciar o processo, entender a notação, que é o BPMN, e entender um pouco sobre a ferramenta bisagem. Então, vamos começar aqui falando sobre... Caiu a apresentação para mim, Gabriela. Vai de novo aí. Então, a gente vai falar, nesse primeiro momento, sobre a definição de processo. O que é um processo? Processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um resultado, um objetivo. Ou seja, sequências de atividades e tarefas ordenadas com o objetivo de se chegar a um resultado final esperado. Então, isso é um processo. Foi isso que eu tentei fazer, por isso que Próximo, Gabriela. Eu estou tentando ver aqui. Então, a gente vai apresentar aqui tipos de representações de processo. Os mais utilizados, os mais conhecidos. O primeiro vai ser um fluxograma. Quando entrar. Já coloquei, consegui. Ele é bastante utilizado para fluxos de sistemas de engenharia industrial e tem como base uns simples símbolos, sendo os principais os de atividades obrigatórias, decisões e atividades operacionais, como a gente pode ver aqui no gráfico. Pode passar, Gabriel. O segundo que a gente vai demonstrar aqui, próximo, Gabriel, será o EPC. Pode passar, mais uma. Ele descreve eventos desencadeados ou resultantes de uma etapa de processo, chamado de função. Então, nessa representação, a gente percebe que no fluxo normalmente vem evento, função, evento, evento, função, evento. Sempre assim. Pode passar para o próximo, Gabriel. Uma outra representação que é muito conhecida é o ML. Pode passar. Ela é utilizada principalmente para equipes de produção de softwares, para descrever requisitos de sistema. Essa notação ela também é mantido pela OMG, que é o mesmo que mantém o BPMN. Pode passar, Gabriel. Tem mais uma representação aqui que a gente vai mostrar para vocês. É o IDF. Pode entrar. Pode passar, Gabriel. É um padrão federal de processo de informações desenvolvida pela Força Aérea Norte-Americana. Pode passar. Só para vocês visualizarem o que é cada representação. E aí chegamos, então, ao BPMN. É uma notação com um conjunto robusto de símbolos para modelagem de processos, na qual a gente vai detalhar aqui nesse webinar. Então, esse vai ser o nosso foco aqui, junto com a modelagem de bisagem. Pode passar. Agora que a gente já sabe o que é um processo e vimos algumas representações,
vamos entender um pouco o que é um gerenciamento de processo de negócio. O que é um gerenciamento de processo de negócio? É uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades do cliente, por meio de foco em processo ponto a ponto, desculpe. Essa é a definição do CBOK. E para que isso tudo aconteça, existem 9 áreas de conhecimento do gerenciamento de processo. Gerenciamento de processo, modelagem de processo, análise de processo, desenho de processo, gerenciamento de desempenho, transformação de processo, organização de processo, gerenciamento de processos corporativos, tecnologias de gerenciamento de processos. Essas 9 áreas é importante porque o BPM ele é muito importante para as empresas para que elas se conheçam. E elas se conhecendo melhor através de processos e gerenciando esses processos internos e externos, é possível diminuir custos, diminuir prazos, melhorar o ciclo de vida dos processos, agregar valor ao negócio, aumentar a competitividade e muitas outras coisas que vêm quando você se conhece e conhece a sua empresa. Você consegue trabalhar nos mínimos detalhes nela. Agora que a gente já passou aqui e rapidamente vimos o que é o processo, vimos o que é um gerenciamento de processo minimamente, vamos aprender um pouquinho da notação e modelagem de processo, que é efetivamente o BPMN. Eu vou falar um pouco dos conceitos de BPMN. O que é um BPMN? É uma notação de modelagem de processo de negócio. Ela estabelece um padrão gráfico de representação de processos por meio de diagramas. É a linguagem mais apropriada para representar processos atualmente e é a anotação mais utilizada para modelar e automatizar processos. Com esta anotação, é possível mapear um processo para uma discussão inicial qualquer, ou até mesmo modelar bem detalhado que vai servir para a automatização do processo. Um sistema de processo que vai automatizar todo esse processo. E de forma simplificada, a gente pode dizer aqui que BPMN serve para quê? Para criar processos de negócio, definir melhorias em processos já existentes, documentar e disseminar novos processos ou processos existentes, definir novos processos e fluxos de trabalho, ajudar na identificação de requisitos de software e automatizar processos. O BPMN, ele ajuda muito também, volta um pouquinho, Gabriela, por favor, ele ajuda muito também a mudar a cultura da empresa, para pensar um pouco mais em processo e ter todos os benefícios que um gerenciamento de processo traz. Caso alguém queira se aprofundar um pouco mais em BPMN, tem 2 links aqui embaixo. Um é da OMG, que detém a revisão e faz isso acontecer, é um órgão mundial. E também tem a BPMP, que é parceira do PMI, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Gerenciamento de Processos. Então, nesses 2 lugares, a gente consegue mais detalhes sobre uma anotação BPMN. Pode passar. Continuando, então, a gente vai apresentar aqui os grupos de símbolos de BPMN. O BPMN é dividido em 5 grupos. Objetivos de fluxo, objetos de fluxo, desculpa, dados, objetos de conexão, piscinas e raias e artefatos. Pode passar, Gabriela. Vamos falar primeiro sobre objetos de fluxo. São os principais elementos gráficos para definir um comportamento de um processo. Ele se divide em atividades, eventos e getters, como está apresentado aqui. Vamos falar um pouquinho sobre atividades. Uma atividade é um trabalho que precisa ser executado dentro de um processo. Então, ele é um trabalho único. Então, ele está dentro de uma tarefa. E aí a gente tem duas representações de atividades aqui. Com um símbolo simples, um quadrado com as bordas arredondadas. Isso vai indicar que é uma tarefa dentro do processo.
O outro, com o sinal de mais, ele vai indicar que é um subprocesso, que é uma decomposição de processos dentro de um outro processo. Então, no fluxo, eu vou ter o fluxo seguindo com a atividade, eu posso encontrar um subprocesso ali dentro. Ali dentro, eu vou ter outras atividades dentro desse subprocesso, que eu posso delegar isso como um outro processo, mas ele está influenciando nesse fluxo. Pode passar, Gabriela. E dentro das atividades, a gente ainda tem os tipos de tarefas. Esses tipos de tarefa, eles vão representar o quê? O que a tarefa está fazendo? Ela está enviando, ela está recebendo? É de um usuário? É uma tarefa manual? É uma tarefa que vai ser executada por sprints? Então, a gente tem esses tipos de símbolos para determinar isso também. Pode passar, Gabriela. Aqui a gente tem marcadores de atividades, eles vão indicar o que aquela atividade está fazendo, por exemplo, o subprocesso, como deu o exemplo anterior, se aquela atividade vai ser de repetição, em períodos ela pode voltar, ou se vai ser em paralelo, sequência, ad hoc, e assim sucessivamente, compensação e mais. Pode passar. A gente vai falar agora do segundo elemento aqui, que são os eventos. O evento é algo que ocorre durante todo o processo. Ele afeta o fluxo de modelagem, ele tem uma causa que a gente pode chamar de gatilho, ou um impacto que a gente pode chamar de resultado. Então, as três principais representações gráficas que a gente vê muito em processos é o de início, que é um círculo simples com uma única borda fina, o intermediário, que é um círculo com borda dupla, e o de fim, que é um círculo com borda grossa. Pode passar, Gabriel. E aí os eventos, eles têm um monte de artifícios para auxiliar a gente e comunicar com todos que forem ler o processo. Mas eu não vou detalhar aqui, porque é muito, e ainda tem alguns que nem estão aqui. Então, o que a gente precisa saber é que os principais são aqueles que foram mostrados na tela anterior. Pode continuar, Gabriel. Vou falar agora um pouco sobre gateways. Gateways são elementos de controle de fluxo. Eles são utilizados somente para separar e juntar sequências do fluxo do processo. E aí, com isso, existem também os marcadores de controles de comportamento, que são esses X que estão no meio, o círculo, uma cruz, um asterisco. E os principais, que são mais utilizados em processos, são os condicionais exclusivos, ou seja, só um trecho que sair dele vai ser válido. Tem também o outro que é bastante utilizado, é o inclusivo, condicional inclusiva, que dele poderão entrar 3 fluxos, ou sair 3 e 2 deles serem válidos ou ativos. E o terceiro, que é muito utilizado, é o paralelo, que tem uma cruz no meio. Ele é utilizado quando todos os fluxos são ativos e andam ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Pode passar, Gabriela. Vamos falar um pouco agora sobre o grupo de dados. Dados são usados para indicar alguns documentos que entram ou saem do processo. Como assim entram ou saem do processo? Existem atividades do processo que recebem um documento pronto, um formulário, um doc, um Excel, um e-mail, enfim, qualquer tipo de documento, e ele entra nessa atividade para auxiliar a atividade. Podemos ter também um elemento de dados de saída, que aquela atividade gera um documento, gera um e-mail, gera um formulário. Então, existe aí os dados de saída e de entrada. E existe um outro tipo de representação, que seria um banco de dados, ou o armazenamento desses dados. Então, esses são os elementos de dados. Os próximos que a gente vai comentar aqui são os elementos de conexão.
os objetos de conexão. Eles são bem importantes para o processo. Eles são responsáveis por realizar a ligação entre as tarefas, eventos, subprocessos, entre atividades e eventos, entre gateways e eventos, e eles são divididos em 3 tipos. O fluxo de sequência, que o fluxo de sequência é utilizado somente para ligar tarefas, eventos e gateways. O fluxo de mensagem, que é responsável em ligar uma tarefa daquela piscina para uma piscina externa. Então, ele liga o mundo interior desse processo com o mundo exterior. Então, é o fluxo de mensagem que tem a responsabilidade disso. E o outro grupo aqui de fluxo é a associação, que é utilizado para associar informações, ou seja, a gente vai associar a tarefa a um dado. Dessa tarefa saiu o formulário, como eu disse antes. Então, vai ser indicado por essa setinha de bolinhas e uma setinha na ponta. A direção da seta vai indicar se ele está saindo ou entrando da atividade. Então, a gente tem dois equipamentos aqui para mostrar dados de entrada e dados de saída nesse processo. Um outro fluxo que é muito importante, ele está dentro de fluxo de sequência, é o fluxo condicional. Esse fluxo condicional, ele possui uma condição associada na qual define o caminho a prosseguir, ou não. O que significa isso? Ele vai dizer assim, eu estou saindo de uma atividade, mas eu tenho 2 caminhos para percorrer. Um caminho vai ser assim, aprovado e um reprovado. Então, um desses 2 vai ser ativado. Ou o aprovado ou o reprovado. Nesse momento, não os 2 juntos. E quando se usa isso com um gateway, não precisa se representar esse mini diamante à esquerda dessa representação gráfica aí. Por quê? Porque o gateway também é um diamante, é chamado também de diamante. Então, quando você sair de um gateway, a gente vai ver, a Gabriela vai mostrar isso para a gente mais para frente, ele vai vir como um fluxo normal, porém com as condicionantes no fluxo. Pode passar, Gabriela. Próximo grupo aqui são as swim lanes. São representações de piscinas e raias. Geralmente, a piscina representa a empresa ou um processo. Geralmente, é muito usual colocar o processo ali na piscina. E nas raias, geralmente, se representam os atores do processo. O que são isso? São departamentos, papéis, sistemas, uma comissão que se montou, um grupo de pessoas, então se coloca ali. Não se coloca a pessoa indivíduo. Isso vocês vão perceber também na dica que a Gabriela vai passar para a gente, e ela vai enfatizar isso um pouco mais. Pode passar, Gabriela. E aqui, o último grupo de símbolos de BPMN são os artefatos. A representação de grupo por traço ponto, esse retângulo arredondado por traço ponto, ele é utilizado para você direcionar tipos de processos, tipos de atividades, que são comuns, tipo, eu vou planejar um projeto, eu tenho a fase de iniciação, a fase de planejamento, a fase de execução, então eu posso colocar um fluxo sequencial e determinar os grupos por esse artefato visual. E ainda existe aqui o artefato de anotação. Quando você quer dar uma observação, escrever alguma coisa mais sobre uma atividade, ou um evento, ou um gateway, você pode usar esse artifício também. Como a gente pode perceber, o BPMN ele é bem robusto, ele veio depois de várias outras representações de processo, e ele veio complementar e deixar isso um pouco mais amarrado. Ele consegue atingir as pessoas do nível gerencial ao técnico por conta disso. Então, você pode fazer um processo menos elaborado, um processo simples, e um processo mais elaborado para já sair para um BPMS, um sistema onde vai automatizar todo esse processo. Bom, pessoal, eu fiquei responsável em falar um pouco do conceito. Agora, a gente está indo para a melhor parte do webinar, ao meu ver, que vai ser apresentado pela Gabriela. Vai falar um pouco de dicas e vai apresentar para vocês também o Visage.
Gabriela, é com você. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela e vou passar para vocês algumas dicas das melhores práticas para a modelagem do processo. Então, vai ser as top 15. A primeira dica é que, antes de iniciar a modelagem, você tem que coletar as informações sobre o processo. Pode ser através das entrevistas, de dinâmicas de grupo, de observação da rotina dos colaboradores, de uma análise documental relacionada a esse processo. E para você entender quais são as atividades que estão vinculadas a esse processo, a ordem que elas ocorrem e quem faz essa atividade. Aqui nas fotinhas, por exemplo, tem o dia que a gente fez a modelagem do processo da Diretoria de Relações Institucionais, do PMI. Primeiro, a gente coletou as informações através de um Canvas e da análise SWOT, e depois a gente fez essa modelagem do processo, através de uma A1, de post-its. A outra dica é para começar, né, a modelagem do processo através da piscina. A piscina, ela vai levar um nome do processo. E é interessante você usar o verbo no substantivo ao descrever um processo. Por exemplo, aí é aplicação de avaliação bimestral. A outra dica é identificar as raias. Para identificar as raias, você vai utilizar os papéis dos responsáveis. Podendo ser um cargo, uma equipe. Você deve criar uma raia apenas se existir alguma atividade nessa raia. Não crie uma raia e deixe ela sem nenhuma atividade. E o que é interessante aí, que eu coloquei como errado, certo, é para não usar o nome de uma pessoa, ou seja, um pronome dentro de uma raia. Porque talvez essa pessoa pode se desligar da empresa ou do processo, né? E aí, no caso, está ali o João da Silva. O João da Silva pode sair do processo, mas o processo ainda vai existir na organização. Por isso é interessante não usar um pronome dentro de uma raia. Aqui outra dica é para utilizar eventos de fim e de início durante o processo. Para deixar claro, né, aonde o processo começa e aonde o processo termina. E o indicado é você utilizar apenas um evento de início, mas você pode ter vários eventos de fim, de acordo com o processo que você está elaborando. É interessante descrever o evento de início como um start. Aí tá, ceder férias. É o start que vai iniciar esse processo. Outra dica é nomeie as atividades usando o verbo no infinitivo. Ali está o exemplo, recebimento do processo, análise do processo. O indicado é colocar receber o processo, analisar o processo, para enfatizar como uma atividade que deve ser desempenhada durante esse processo. E é interessante você descrever atividades de forma sucinta, assim, no máximo umas 8 palavras, para deixar claro, para deixar mais fácil a visualização das pessoas. A outra dica é para não dar uma atividade para mais de um participante. Às vezes tem alguma atividade que são 3 pessoas que executam ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui esse webinar está executando eu e o James. Em vez de você repetir essa atividade em várias raias, você criar uma raia com o nome, por exemplo, de grupo, no caso ali está de comissão, para especificar essas pessoas que vão executar essa atividade. Utilize objetos de dados nas atividades que produzem documentos importantes ao processo. Por exemplo, para eu aplicar uma prova, eu preciso ter a prova para eu poder executar essa atividade. Então, aí a gente colocou um objeto de dado, que seria a prova, e para eu executar, aplicar a prova, essa prova deve entrar no processo. E depois eu vou registrar as notas dos alunos nesse processo. Vai me gerar uma planilha com os coeficientes dos alunos. Então, esse documento está saindo do processo. E
E os gateways são desvios do processo. Não adicionamos perguntas. Ele não funciona igual no fluxograma, que tem aquele sim e não, né? Ele apresenta o caminho que pode ser percorrido. Então, não é interessante você colocar ali, ó, pagamento em dinheiro, sim, não. É interessante você já mostrar quais os caminhos que esse processo pode seguir. Por exemplo, dinheiro ou cartão. Os pontos de divergência e convergência de um processo devem ser abertos e fechados com gateway. Assim que você visualiza que um caminho pode ser seguido por 2 ou mais destinos, você deve adicionar um gateway. Pode ser esse que é exclusivo, esse primeirozinho aí, ó, ele é exclusivo. Ele indica que existe uma decisão que somente um dos caminhos pode ser seguido. E um deles, né, ou de cima ou de baixo. O de baixo, ali, ó, com uma cruzinha, é o paralelo. Quer dizer que todos os caminhos serão percorridos. Ou seja, todos esses caminhos devem ser percorridos para iniciar uma nova atividade. E o de baixo é o inclusivo. Ele indica que pelo menos um dos caminhos deve ser seguido. E é importante você usar o mesmo gateway que divergiu para convergir também. Outra dica é que não insira texto no gateway. Porque a decisão ela já foi tomada antes do desvio do fluxo. Então, ali, está revisar proposta. Essa decisão deve ser feita no momento que você está revisando a proposta. Então, você só indica que ela vai ser aceita ou vai ser rejeitada. Você não indica essa atividade no gateway. Você deve nomear os fluxos de sequência após adicionar um gateway exclusivo, para compreender quais são as possibilidades e os caminhos que podem ser percorridos, para ajudar na compreensão mesmo. No caso, ele está analisar o orçamento. Então, o orçamento ele pode ser aprovado ou recusado. É importante você deixar claro esse textinho para a pessoa saber quais são as opções. Modele os caminhos não felizes do processo também. Tem que mapear todas as opções possíveis, mesmo que não seja a esperada. Tem que prever o risco que pode acontecer durante o processo, para que esse processo não seja interrompido. Por exemplo, se o aluno ele tira menos de 7 numa prova, ele vai ter que passar por uma atividade que é fazer prova de recuperação, antes dele conseguir uma aprovação. Então, é importante você identificar todos os possíveis caminhos mesmo. Evite cruzamentos das conexões, linhas sobre linhas, ou então traçar conexões entre elementos muito distantes. Isso é para facilitar mesmo a visualização do processo. E também, no final, é interessante você checar se todos os elementos estão conectados. O próprio programa Visage, ele faz essa verificação, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês. Outra dica é que a modelagem deve ser fácil de ser interpretada. Esse é um exemplo que eu tive no PMI, e quando eu me deparei com um processo da diretoria de filiação, eu vi a sigla PDU. Eu pensei, eu não estava entendendo nada do processo porque eu não sabia o que era PDU, né? Eu tinha acabado de entrar no PMI. Então é importante sempre, quando usar siglas ou algum termo técnico, colocar uma anotaçãozinha debaixo da atividade. Aí a outra dica é modele o processo no grau de detalhamento apropriado. Aí eu coloquei, por exemplo, um processo de fabricação de um bolo. Você primeiro deve bater as claras e neves. Aí está ali o primeiro exemplo. Adicionar o açúcar, adicionar o leite, adicionar a farinha. Só que essa adição dos ingredientes eu faço de uma vez só. Então, por que não colocar, bater as claras de neve e adicionar os demais ingredientes?
você pode simplificar as atividades, essa é a ideia. Agora eu vou falar para vocês alguns exemplos, né, de modelagem de processo que a gente realizou na diretoria de filiação, PMA Espírito Santo. É um exemplo simples e um exemplo complexo de modelagem. O exemplo simples que eu escolhi é a realização da apresentação institucional. Ela gerou uma modelagem simples, tem apenas 2 atores, um evento de início, um evento de fim, atividades e objetos de dados. Agora, esse processo é o processo de cadastramento de PDUs. Vocês podem observar que ele é bem mais complexo, ele tem 4 atores, ele tem gateways paralelo, exclusivo, ele tem evento de timer, ele tem 2 eventos finais, ele tem vários objetos de dados, vários documentos, né, que foram gerados. Enfim, ele é bem mais complexo do que o anterior. Agora eu vou fazer a apresentação para vocês da ferramenta Visage, que é feita para modelar esses processos. Vou abrir aqui para vocês. Bom, essa é a tela principal, né, do aplicativo, da ferramenta. Então, aqui inicia com uma piscina. Ó. Essa aqui é a piscina. Vou até excluir ela, vou colocar de volta para vocês verem. Ó, aqui tem a piscina, que é chamada pool, né? E as raias, que também são chamadas de pistas. Aí primeiro a gente inicia com o processo, né? O nome do processo, através da piscina. Aí aqui a gente pode adicionar as raias. Ó, adicionei uma raia. Posso adicionar outra raia. É só puxar. Ó, dá para diminuir o tamanho das raias. Aí você pode adicionar mais uma raia, quantas raias quiser, não tem limite não. Aí aqui, ó, vou abrir aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aí aqui tem um evento de início, é só puxar também, ó, indica que está iniciando o processo. Você pode escrever o start desse projeto, colocar evento de início, para mostrar que dá para ajustar, ó, tá vendo? E então você vai começar uma atividade. Você pode... Aqui, ó, aparecem as opções, mas você também pode pegar aqui também, ó, uma atividade. E aqui são as setinhas, né, que o James comentou. As setas de conexão, fluxo de sequência. Você pode ligar entre uma atividade e outra. O Visage é bem simples. Aí aqui, ó, você pode adicionar um gateway que vai convergir vai separar dois caminhos. Depois você vai convergir eles. Vai divergir, convergir, aí você usa o mesmo gateway. Aí aqui, ó, você pode, com o botão direito, clicando em cima do gateway, você pode selecionar o tipo de gateway. Ele já começa com um exclusivo, mas aí você pode também ter a opção de paralelo e inclusivo. Uma atividade pode gerar um documento. Aí aqui a gente até indica colocar assim, ó, entradas e saídas de docs em uma raia e deixar só os documentos gerados nessa raia. Fazer essa ligação, é só clicar aqui, puxar um documento. Igual aquele exemplo da prova, né? Eu preciso do documento para começar a atividade. Aí você pode inverter. Ó, inverter a direção.
eu digo que eu preciso desse documento para iniciar a atividade. E esse aqui está falando que a atividade gerou um documento. E aqui você pode colocar um evento de fim e descrever também esse evento de fim. Pode falar. Prova aplicada, no caso, né? Aqui você consegue nomear também esse documento, ó, editar texto nele também. Quando uma atividade, tem várias atividades dentro dessa atividade, você transforma ela em um subprocesso. Transformar em subprocesso. Só clicar com o botão direito também. Você pode transformar em subprocesso. Você pode definir o tipo dessa atividade, conforme o James explicou. Que eu posso transformar em subprocesso. Enfim, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês aqui no programa. Dá para fazer... Aí conforme eu falei, aquela hora, dá para fazer a verificação. Calma aí. Dá para fazer a verificação, dá para validar o processo. Em cima fica validar o processo. Eu aperto validar. Aí ele me informa se existe algum erro na modelagem. Então, se por acaso eu não liguei alguma seta, ou tiver algum erro na modelagem, ele avisa o erro dessa modelagem. Ó, a transição não está conectada. Ele avisa quais os erros que ocorreram durante a modelagem do processo. E aqui, você consegue também exportar esse modelo em imagem, e você consegue publicar também esse documento. Enfim, é basicamente isso mesmo que eu queria mostrar para vocês sobre o Visage. Assim, são as ferramentas principais. Então é isso, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Desculpem pelos imprevistos. Agora a gente vai iniciar as perguntas, responder as dúvidas de vocês. Ô, Gabriele, só lembrando que aí tem os nossos contatos também, né? Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com a gente, ou pelo WhatsApp aí, ou pelo LinkedIn, a gente vai estar à disposição para depois respondê-las também. Ana? Eu vou me atrever aqui, eu vou esperar a Ana, não. Posso, Ana? Pode iniciar, gente. Eu quero responder aqui a pergunta da Karine. Ela perguntou assim, ó, Gabriele, para a gente. Ter uma raia apenas para os documentos seria para qual utilidade? Eu vou responder. Karine, a gente do EGPP, BPMO, a gente adotou essa característica de criar uma raia lá de entrada e saída de documentos para tentar organizar um pouco melhor o visual do nosso processo. Isso é uma boa prática que veio com o Roquemar. Ele deu um curso para a gente específico e ele nos sugeriu isso. E aí a gente adota e a gente acha muito legal porque o fluxo, o processo, ele fica um pouco mais limpo. Você tem as saídas e as entradas de documentos numa raia específica e você deixa exatamente a leiturabilidade do processo um pouco mais limpo. É apenas por isso que a gente utiliza uma raia específica para saídas e entradas e documentos e tal. Mas é uma boa prática que o Roquemar, não sei se todos conhecem, ele é especialista em processos também, e ele que nos treinou. Então, a gente trouxe essa herança de uma boa prática dele para o PMI e para quem está envolvido com a gente orienta a fazer assim.
mas é basicamente para deixar o processo melhor visual. Ana, com você. Ei, pessoal. Ei. Olá. Se vocês quiserem, vocês podem seguir aqui a ordem. Deixa eu seguir, então. Vamos lá. Entre subprocessos, atividades e tarefas, quais as dicas para melhor identificar quando devo usar cada um deles? Quer responder, Gabi? Ou você quer que eu fale? Posso falar? Então, aí a gente se complementa, qualquer coisa. O subprocesso eu normalmente utilizo quando tem várias atividades dentro dele. E atividade e tarefa quer dizer a mesma coisa, né? Na verdade, a tarefa ela é a unidade menor do processo, sim, a menor unidade do processo. Eu posso ter uma atividade com uma ou duas tarefas que não vale a pena mapear no processo, como a Gabriela exemplificou, ela colocar o ovo, colocar o trigo, colocar não sei o que, talvez para minimizar, como é um ator que vai fazer isso, você compacta isso em uma atividade, que seria colocar ingredientes. E aí, dentro dessa atividade, eu tenho uma, duas, três tarefas ali dentro. E o subprocesso, como a Gabriela falou, é uma quantidade de atividades ou é um outro processo que está dentro de um processo. Quando você tem aquele símbolo de subprocesso, é como se você abrisse aquela caixinha, desse um zoom nela, e dentro dela tem outros processos ali rodando, outras atividades rodando maiores, que vai gerar aquele subprocesso do fluxo que você está mexendo. Acredito que foi respondido. Isso. Não foi respondido, pessoal. Vocês podem avisar aí no chat, tá? Que eu tô acompanhando. Espera aí. Mudou aqui? É a ordem mesmo? Os slides ou o webinar ficará disponível? Sim, vai ficar disponível no YouTube e a gente vai mandar por e-mail a apostila que eles fizeram, eles elaboraram, e a gente pode mandar os slides também, tá? O Visage é exclusivo para BPMN ou é possível utilizá-lo para fluxograma simples? Então, o BPMN ele pode gerar um processo simples. Agora, elementos do fluxograma, pelo menos eu não vi nenhuma ferramenta específica dentro do Visage para isso. Ele é moldado, ele é feito em BPMN 2.0, o que a gente utiliza. Qual a diferença entre o Visage e o Visio? É muito baixo. Bastante gente que isso foi até respondido. Isso foi até respondido aqui no chat aqui do Webex também. Assim, existem diferenças de fabricantes. Um é feito pela Microsoft, que é o Visio, e o Visio ele é mais amplo. Ele atua em vários campos. Então, lá dentro do Visio, sim, você vai ter elementos de fluxograma, você vai ter outros tipos de elementos, fazer uma hierarquia, uma estrutura organizacional. Então, lá no Visio, você tem uma gama de representações maiores, assim. Ele não é específico para BPMN, assim como o Visage é. Acho que essa é a grande diferença. Aí uma coisa, a gente usa o módulo do Visage gratuito, mas existe o módulo pago também dele, tá? Uhum. Essa aqui você já respondeu, da Karine. Eu coloquei os nomes aqui, tá, gente? Mas eu acho que na hora que foi, acabou indo errado. Porque essa pergunta aqui é do Tranquilo. Álvaro. Existe conexão do Visage com alguma solução de ERP? Olha, eu não sei responder essa pergunta no momento. Posso pesquisar e anotar quem foi a pessoa aí para depois responder. Você conhece, Gabriela, um pouco mais sobre isso? Não conheço, não.
Também não conheço. Eu acredito que talvez tenha que customizar alguma coisa. Não sei se o bizarro é conexão direta, não. Mas eu vou pesquisar para te responder depois, Paula, porque não tenho certeza. Do Álvaro, James. É do Álvaro. É do Álvaro. Álvaro, depois você manda seu e-mail aí que a gente te responde, tá? Eu que escrevi. Não sei se eu que escrevi errado, se o programa foi errado mesmo. Próxima pergunta. Tranquilo. Ter uma... essa aqui já foi? Já foi, essa Gabriel, já foi. é possível aplicar esse modelo de ferramenta em um escritório de contabilidade? Acho que essa é da Paula mesmo. É possível usar em qualquer lugar, né? Até numa pizzaria, numa lanchonete. Se quiser explicar melhor, James, mas creio que pode ser aplicado em qualquer lugar essa ferramenta. Sim, eu também acredito que pode sim. É meio que o passo a passo, não o passo a passo, mas as boas práticas e os top 15 te dá uma noção muito boa de como você tem que fazer. Você tem que conversar com a sua equipe, os funcionários, e identificar como que eles fazem as atividades deles. Por exemplo, na contabilidade, ele vai receber um e-mail com a folha de pagamento. Então, você vai escrever lá, start, receber e-mail de folha de pagamento, analisar a folha de pagamento, verificar se todos os funcionários estão nessa folha de pagamento. Tem funcionário que está de férias, não está, essa pessoa estava, não estava, teve algum desconto nessa folha de pagamento, enfim, você elencar as atividades aí num cronograma, vamos dizer assim, num tempo, e começar a conectar. Receber o e-mail, receber folha de pagamento, analisar a folha de pagamento, e assim sucessivamente. E você consegue montar um processo da contabilidade e começar a gerenciar esse processo e identificar gargalos. Tipo assim, essa atividade aqui tá muito onerosa. O que a gente pode fazer para deixar um pouco mais barato? Tem um outro processo aqui que o funcionário precisa inserir na planilha 50 vezes. Será que nesse processo, nessa atividade, a gente consegue automatizar alguma coisa para que o tempo que ele gaste fazendo isso manual, ele desprende o tempo dele para pensar um pouco mais com inteligência e trazer benefícios e agregar valor para a empresa? Então, esse olhar tem que começar a ser construído a partir do momento que você consegue identificar as atividades. E é possível aplicar para qualquer negócio. Oi. Beleza. Onde tem processo, ele pode ser usado, né? Qualquer lugar. O Diego até comentou aqui, ó, BPMN funciona bem em qualquer lugar. Já usei em TI, indústria, metalúrgica, RH, petróleo. Isso aí. Bora lá. Não sei se caberia aqui, mas irei perguntar. Teria como explicar brevemente o as is e o to be? Dá para explicar, sim. Pode explicar, Gabriel. Então, o as is, ele indica como estamos modelando isso, o estado atual, como estamos realizando as atividades no momento. O to be como gostaríamos de modelar esse processo no futuro, né? Eu posso complementar? Eu gosto de falar. O as is, você vai mapear exatamente o que está acontecendo agora na empresa, no seu trabalho, na sua área, na sua seção. O que você faz, você vai descrever exatamente o que você está fazendo agora. Eu assino manualmente, eu tenho que colocar 10 linhas no... Assim, eu estou chutando muito detalhes, mas não é assim, claro. 10 linhas no Excel e tal. Beleza, então você mapeou o que está acontecendo agora. Aí você vai olhar para isso que você acabou de mapear e vai falar assim, vamos melhorar os nossos processos? Vamos. Onde a gente pode melhorar? Na atividade tal, na atividade X, na atividade Y. Beleza, vamos melhorar e formar um novo processo. Guarde o as is e depois que você formar um novo processo,
faça uma comparação entre o que você fazia e o que você está fazendo agora. Você vai ter um índice de KPI aí, você pode ter, você vai ter um índice de comparação, pelo menos, e você vai perceber o quanto melhorou. Ou se não melhorou, não tem problema nenhum você voltar para o seu processo que você desempenhava. Então, o To Be, ele é o futuro, é uma agregação, um gerenciamento para melhorar o processo. Então, ele vai te levar num estágio melhor. Pretende se levar para um estágio melhor. É E isso. o legal é de usar aqueles post-its, né? É porque fica mais visível as atividades que você faz e você consegue enxergar isso melhor, né, James? Isso aí. A gente começa fazendo por post-it justamente para isso, para que todos tenham uma visibilidade muito boa do processo. Geralmente a gente tem surpresa, a gente fala assim, eu não faço isso não. Faz. Aí a equipe começa a falar, não, todo mundo faz isso. Mas eu não sabia que eu fazia assim. Pois é, agora você está sabendo exatamente o que você está fazendo, vamos melhorar esse fluxo? Ou não, se está correto, já é o melhor. Então, depois você tem que analisar esse processo e começar a gerenciar esse processo. Então, ao longo de, sei lá, de 6 meses, aí um período que a empresa determinar, depende muito do negócio, você vai revisitar esse processo ou constantemente, quando alguém identificar alguma falha, e modificar essa falha. Então, você vai ter uma qualidade contínua do processo. Lembrando também para usar as metodologias de Lean, 5S, 6 Sigmas, porque o processo também ele prega a simplicidade, para você não ter trabalho extra e não ter retrabalho. Legal. Então, essa aqui do Fabiano a gente já respondeu, né? Isso. Próxima. BPMN é complexo quando não se tem uma cultura de processos. Quais os caminhos sugeridos para introduzir processos em uma empresa e gerar o aculturamento? Se ela responder todas as perguntas... Eu vou falar um pouquinho sobre essa, Gabriela, pedindo sua licença aí. Então, eu concordo com quem escreveu aí. Implantar uma cultura de processo em uma empresa é um pouco dolorido, mas não é impossível. E depois que se implanta, a empresa percebe o quanto e o quão valor isso traz, o tanto de valor agregado que isso traz. Assim, uma sugestão minha, para introduzir os processos, você tem que começar a olhar para a pessoa que está do seu lado. Se você for uma pessoa técnica, começar a descrever o que você faz e apresentar para o seu gestor e falar assim, olha, eu estou fazendo assim, mas eu vejo aqui oportunidades de melhoria. Vamos tentar melhorar? Vamos. E aí você começa a trazer para o seu gestor, se ele não tiver tempo ou por algum motivo não viu esse lado ainda, você começa a trazer isso para o gestor. E aí a cultura da empresa vai nascer de dentro para fora. Não adianta você trazer de fora para dentro, e que se as pessoas não aderirem aos processos, não forem organizadas ou dedicadas aos processos, ele vai morrer, ele vai nascer e já vai morrer. Ninguém vai utilizar. E outra coisa, você tem que gerar um processo que seja utilizável. Se você gerar um processo para enfeite ou que ninguém vai utilizar, você está trazendo muito mais burocracia para o seu departamento, para a sua atividade, seu gestor, esse processo ele vai morrer. Então, tem que ser um processo enxuto e inteligente, que traga valor agregado. Mas aí a dica comece a mapear o seu processo, você descrever o que você faz e monta aí minimamente um fluxograma, uma modelagem em BPMN, que tem bastante códigos legais aí, e apresente isso ao seu gestor. Se você for gestor, faça isso também e comece a apresentar às pessoas que estão mais abaixo. Mas aí eu aconselho você sentar com as pessoas, como o pessoal diz, o chão de fábrica, e mapear o que ele faz de fato. E aí começar a pensar no que ele faz de fato. Nesse momento, a gente tem que ser o mais claro e transparente. Não adianta mascarar, não colocar processos que são dores da empresa.
Nesse momento tem que mapear tudo se você quiser realmente tratar e melhorar e agregar valor à empresa. Quer Legal. complementar, Gabriela? Já falou tudo, gente. E é legal, né, James, quando você coloca o nome do dono daquele processo para ele realmente se sentir dono daquilo e realmente tentar melhorar Isso. aquilo, se for necessário melhorar, né? Isso é bem legal, porque o dono do processo ele vai ser o gestor do processo, né? Ele vai querer que o processo seja o melhor possível. Isso é muito bacana. É uma das boas práticas que a gente absorveu do Roquemar também. Como aqui a gente falou muito em ferramenta, a gente não elencou essas denominações de negócios, que é um pouco mais genérico. Mas isso é importante, Ana. Beleza. Vamos lá, então, para o próximo. Como a documentação é feita dentro do Visage, principalmente quando as atividades possuem mais de um participante, como uma coreografia? O exemplo que ela deu, né? Que a pessoa deu, o Frank deu, como uma coreografia. É isso. Quer falar, Gabriel? Então, conforme eu falei na dica, né? Você insere uma raia com um grupo de pessoas. Por exemplo, que exemplo eu posso dar de coreografia? Dançarinos, né? Não sei em que sentido. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, né? Eu estou deduzindo. Por exemplo, você cria um grupo, um setor que vai desempenhar essa atividade, uma raia. E aí, então, você insere essa atividade que será repetida por todas as pessoas desse grupo. Beleza. Não sei se você pode explicar melhor, James. Bom, eu acho que é isso mesmo, Gabriela. Pelo que eu entendi, eu acho que a pergunta é essa mesmo. Quando tiver mais atores, né, para uma tarefa. E aí é o que você falou, criar uma comissão, um grupo, onde esses atores atuam para que essa tarefa seja do grupo. A Gabriele enfatizou que isso não é personificado, não é de uma pessoa, é de um setor, é de um grupo, é de um sistema, enfim. Então, isso vai para o grupo. Se todos estão ali interagindo, o grupo tem que ter o seu resultado ali no processo. É isso. Porque, na verdade, ali vocês só exemplificam que existe um documento que vai ser gerado ou que vai entrar dentro daquele processo. E aí vai depender da atividade. Se a atividade tiver mais de uma pessoa, vai ter um único documento, né? Isso aí, vai sair um único documento. E aí, se ele sair ou entrar um único documento, todos que estão naquele grupo vão trabalhar sobre esse documento e ele vai ter uma saída única. Muito bom, Gabriel, Ana. Jackson Mesquita, tô aprendendo aqui com vocês, gente. Jackson Mesquita. Trabalho em empresa muito dinâmica, os processos mudam a toda hora. Como fazer um fluxo de forma que não engessam as revisões de BPMN da gestão por processos? Jackson, temos que ver, porque assim, antes de falar de BPMN ou de processos, a gente tem uma outra classificação, que é, antes disso tudo que a gente comentou, que é se é um projeto, o que é um processo e uma atividade não estruturada. Para responder essa pergunta aqui, provavelmente a gente teria que ter um pouco mais de elementos, mas eu vou te dizer algumas coisas de processo, projeto e atividade não estruturada. Um projeto é quando você empenha uma força para um determinado resultado e que seja inédito. Eu estou resumindo bem, tá? Não vou ficar entrando muito em detalhes, não. Então, é uma coisa que você vai fazer unicamente, é um tempo determinado e você vai ter uma entrega, um resultado. Acabou o projeto. Processo, você constrói ele geralmente para que ele tenha uma periodicidade. Ele vai ser recorrente. Então, você constrói o processo para que ele seja repetitivo.
ou ele se repita mais vezes. E se for uma atividade que você identifique que não vale a pena gerar um processo, você pode chamar ela de atividade não estruturada. Ou seja, uma atividade que o tempo é muito curto, que você não tem como se planejar, não tem como se desenhar, e isso não vai se repetir mais. Ele não é um projeto, não é um processo, é uma atividade não estruturada. Se os processos aí mudam a toda hora, provavelmente você deve ter um processo macro, onde essas atividades dentro de cada subprocesso deve ter a sua particularidade e alteração. Talvez seja interessante mapear um processo macro. E aí não ficar gerenciando processos tão detalhados que vai te dar uma burocracia, um trabalho muito maior do que você acompanhar e fazer isso como uma atividade não estruturada. Se eu entendi a pergunta, eu acredito que deu para elucidar um pouco, assim, mas precisaríamos de mais detalhes para saber o que acontece de fato. Gente, dá para responder mais perguntas aí? São 9h30. Eu estou tranquilo, por enquanto. Eu acho que minhas filhas já foram dormir. Sim, só para avisar, gente, eu coloquei no chat o link da pesquisa de satisfação. Vai ser enviada por e-mail também, mas eu peço que quem puder responda para receber a apostila que eles fizeram, beleza? Quem precisar sair realmente, a gente já agradece, tá? Mas a gente vai continuar aqui respondendo as perguntas então, pode ser? Pode. Anônimo perguntou, o que é BPMN? Eu vou, Ana, a próxima está respondendo o que é BPMN, né? Mas eu vou só dizer o que é a sigla e dar uma superfície, um geral para todo mundo aí, de novo, assim, rapidamente. BPMN é Business Process Model and Notification. É uma notação com artefatos, com características visuais, com símbolos que vão descrever o processo. E isso tudo existe regras para serem utilizadas. Por isso que a gente consegue mapear e jogar isso a um ponto tão complexo que ele chega a um BPMS, um sistema para automatizar o BPMN. Fui bem sucinto, assim, mas a resposta do Jackson Mesquita aqui, ela também é coerente. Então vamos lá, Jackson, notação utilizada no BPM. Essa que foi apresentada para a gente, com piscina, raias, nomes das funções. Tá, ele está explicando. Ele estava explicando a pergunta da pessoa. Desculpa, Jackson, estava explicando aqui. Ele explicou para quem perguntou em cima. Existe a possibilidade de representarmos indicador, riscos e controles no Visage? Gabi, se quer responder? Pode responder, gente. Então, eu não sei quem escreveu, mas, enfim, eu não cheguei a esse ponto no Visage, não. Então, eu teria que te responder depois. Por favor, mande seu e-mail aí que eu vou ter o prazer em respondê-lo, se isso é possível ou não. Beleza. O Ivonei comentou assim, eu já vi tanta coisa criativa no Visage. Realmente, dá para fazer muita coisa, mas a gente ainda não sabe. James irá responder. Lembrando também, Ana, que a gente usa ele no modo gratuito. Provavelmente o pago são liberados muito mais outros artefatos, outras ferramentas lá dentro do software, né? Como a gente está se especializou muito na parte onde a gente vai modelar e vai mapear, tem áreas do Visage que a gente não adentrou. Então, a gente precisa pesquisar para depois responder. Show. Álvaro, nós vamos te mandar um e-mail com a pergunta, com a resposta, tá? Fica tranquilo. Existe a possibilidade de incluir custeio ABC usando BPMN?
Também desconheço. É, a gente manda a resposta depois, quem foi que mandou. Quem fez a pergunta, coloca aí a pergunta novamente, gente. Nem precisa, acho que vai ficar salvo o chat, mas passa o e-mail que a gente responde, tá? Existe um tempo padrão para revisitar os processos? Como fazer a gestão do portfólio de processos modelados para que estejam sempre atualizados? Então, eu até comentei isso um pouco aí, um pouco numa outra pergunta. Assim, não existe um tempo padrão. Vai depender da organização que você está. Qual é qual é o planejamento estratégico disso? Como que vai ser identificado isso? Quem vai fazer isso? Mas, assim, uma coisa que eu posso garantir que quem usa, quem é o cara da ponta lá, que faz, ele vai ter muita coisa para acrescentar. Então, se você ouvir o chão de fábrica, você vai ver que tem coisas para atualizar. E aí vai depender um pouco do seu critério aí. Pô, se você identificou uma etapa do processo que está muito defasada e não está num período aí que foi estrategicamente planejado, cara, você sabe que isso vai agregar um valor muito grande para você e para a empresa, atualize e submete à aprovação, submete aos gestores e compartilhe isso com toda a empresa. Mas um padrão de revisitar aí o processo para gerar uma gestão, isso é muito particular de cada empresa. Tem empresa que faz de 3 em 3 meses, tem empresa que faz de 6 meses, tem empresa que faz de 1 ano, tem empresas que faz o processo e nunca mais olha. Então, depende muito de como é o planejamento do negócio. Boa, James. Marcelo comentou aqui, modelagem e mapeamento de processo é muito importante dentro de uma organização, porque se algum funcionário se desligar da empresa, outro funcionário pode dar prosseguimento na tarefa. Então, esse é o principal objetivo. Isso é importante. Né? Isso é importantíssimo, você gerir o conhecimento. E aí a gente está falando de um outro patamar. Você vai gerir o conhecimento e você vai ter o mapeamento de processo com os detalhamentos dos documentos lá. Então, se você tiver uma gestão de conhecimento, se uma pessoa sair da sua organização e outra entrar, provavelmente o tempo de aprendizagem dessa pessoa que está entrando, ela vai ser encurtada e você vai ter uma assertividade, como se diz, você vai conseguir trocar talvez a roda do carro andando, mas você tem que se planejar e ter um bom gerenciamento de informações. Não adianta também você ter o processo e ele ficar no computador de uma pessoa específica. Isso deveria ter um repositório, onde as pessoas possam visitar, possam ler. Tem que estar acessível esse dado. Está na nuvem, mas não está acessível. Não vai adiantar. A pessoa vai sair e você não vai conseguir transmitir o conhecimento que tinha daquela atividade, daquela área ou daquele processo. Então, a gestão do conhecimento nesse momento, arrisco a dizer que é muito importante para a empresa, se você quer manter o conhecimento, né? Claro. Beleza. E isso é normal acontecer, né? A gente geralmente trabalha em lugares que a gente acaba montando e fica com você e não transmite isso para os outros, e a empresa também não tem uma política de gerenciamento de informação, e isso se perde, e aí uma pessoa sai, a empresa fica desorientada e começa tudo de novo, e aí perde muito tempo, muito dinheiro, pode até entrar em falência. Ok. O Frank colocou, a pergunta anterior se refere a uma tarefa de coreografia, representada em uma interação, uma troca de mensagem entre dois participantes. Eu não entendi muito bem. Eu também não. Por exemplo, quando usamos a marca de participantes múltiplos, isso dentro do Visage. É um termo, ô Frank, essa tarefa de coreografia?
Carlos Beck também. É um termo, coreografia é um termo, mas a gente não se aprofundou nisso, não. Se a gente verificar os documentos da OMG, eles falam sobre coreografia. Eu não me aprofundei, né, nessa parte, não sei se a Gabriela se aprofundou. Eu posso estudar, Frank, e depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Passa seu e-mail, seu contato, e a gente conversa um pouco mais sobre isso. E aí eu me aprofundo nesses estudos e te respondo com mais propriedade. Tá, vou perguntar aqui do Carlos. Depois de um processo mapeado, a versão free permite uma simulação de acordo com tempo e recursos para cada atividade? Depois que um processo foi mapeado, a versão free permite uma simulação de acordo com o tempo e os recursos para cada atividade? Eu não conheço, eu desconheço. Você sabe, Gabi? Eu nunca vi essa opção também, não. Eu acredito que não. Na free, não. Há um formato, essa é do Fabiano. Há um formato de visualização ou tenho que ter o Visage instalado para ler o processo? Há um formato de visualização ou tenho que ter o Visage? Quer responder, Gabi?